Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo totalmente aleatório, fora do padrão que eu costumo fazer, mas eu acho que vai ser legal gerar uma interação nova, falar sobre outros assuntos, quem sabe eu não monto uma série de curiosidades com a Ju, curiosidades da Ju, não sei, vamos inventar aí, coloca nos comentários um nome para uma série de vídeos novos. Coloca aqui no comentário sugestões. E como você já leu aqui no título do vídeo, nós vamos falar sobre a cultura das paredes pretas nas igrejas. E eu vou contar para vocês por que eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Vamos do início. Certo dia estava eu andando de ônibus, sentada na janela, pensando na vida, e de repente passei por uma igreja pequena, assim, parecia bem simples, mas toda pintada de preto, inclusive do lado de fora. Era tudo preto. E o interessante é que era uma igreja muito simples, muito humilde, dava pra perceber, bem pequenininha. A parede do lado de fora era de concreto ainda, sabe? Não tava com acabamento nem nada. Mas tacaram tinta preta na parede, até do lado de fora, no muro. E eu achei tão curioso, assim, porque eu falei, nossa, mas tá tudo tão preto e tava parecendo um lugar meio obscuro, sabe? Mas tava escrito lá, igreja, tal. E eu falei, nossa, gente, acho que não ficou muito legal essa estética toda preta por fora, por dentro provavelmente era também. Mas sei lá, né? Fui embora, né? Tava lá no ônibus, então passei e continuei seguindo minha vida, mas fiquei pensando naquilo. E aí, corta para. Eu já fiz parte de uma igreja onde tinha uma estética muito parecida dessas igrejas de parede preta ultimamente, né, que a gente tem visto cada vez mais. E aí eu vou te explicar o que eu sei sobre isso, como alguém que já fez parte, como alguém que já esteve lá dentro, e também vou trazer algumas curiosidades desse mundo das igrejas de paredes pretas que a gente tem visto, né, e tem se popularizado cada vez mais. Partindo da minha história, eu já fiz parte de uma igreja que era bem similar a essas de paredes pretas. Só que lá, para quem não sabe, eu sou fotógrafa, trabalho com fotografia, e inclusive nessa igreja a qual eu fiz parte também fazia parte dessa equipe de fotografia de mídia. Um dia a gente conversando, né, a respeito de foto, vídeo, iluminação, né, para quem conhece, quem trabalha com mídia, sabe que a iluminação, inclusive essa aqui, ó, que eu tô usando agora, tá até mudando porque o sol tá baixando, já interferiu aqui direto na minha luz. Mas voltando, então para quem trabalha com isso sabe que a luz para fotografia e filmagem é super importante, é essencial que a gente tenha uma boa iluminação, uma boa luz, um bom design para que as fotografias elas fiquem melhores e os vídeos também. E aí, em uma dessas reuniões a gente comentou, né, como que o fundo preto ou paredes pretas eram importantes para a boa qualidade das imagens. O fundo preto, né? Isso em qualquer lugar, gente, tanto igreja, show, evento, faz com que a iluminação fique melhor, sabe? Parece que ela se espalha de uma forma melhor, fica mais bonito, fica menos poluído o ambiente, porque, por exemplo, nessa igreja que eu fazia parte, a gente tinha o púlpito, né? O palco, por exemplo, e ele era branco. Até aí tudo bem, igreja branca ali, normal, sem nada muito escuro. Porém, a gente começou a reparar que na hora da gente fotografar ou filmar, ficava uma poluição visual. Por quê? Aparecia a caixa de som, os fios, tudo se destacava muito ali, né? Os instrumentos que ficavam meio que no canto, assim, das paredes e tal. Então, se destacava muito naquela parede que era muito clara. E aí, a gente deu essa ideia, olha, poxa, se a parede fosse preta, pelo menos a ali do palco, seria melhor, porque
fio, cabo de som, de instrumento, de guitarra, de tudo que você possa imaginar, ficaria mais disfarçado naquele fundo preto, daria uma sensação melhor de profundidade e a gente conseguiria fotos mais bonitas. Esse era o objetivo. Então, no meio de quem trabalha com mídia, com foto, ter lugares mais escuros, com uma iluminação legal, enfim, toda essa estética é muito importante e ajuda muito no nosso trabalho. Então, a informação que eu tenho, fazendo parte de uma igreja que já teve essa estética, era essa. A gente não pensava em nada mais a respeito disso, só realmente a gente visualmente via que para a parte de mídia era muito melhor, muito importante. E, enfim, funcionava, ficava maneiro, ficava bacana. E até aí tudo bem. Agora eu vou contar pra vocês um pouco sobre de onde veio essa cultura que a gente tem visto e até um pouco da minha opinião também, o que eu acho que tem acontecido. Se você for pesquisar, procurar na internet, em algum lugar, você não vai ver um marco histórico do momento em que começou a moda das paredes pretas ou aonde que se iniciou exatamente, quem foi que deu essa ideia. Você não vai encontrar muitas informações sobre isso, mas a gente pode nitidamente perceber que com o passar dos anos isso foi se tornando popular naturalmente. A igreja, ela mudou de cara, ela virou algo muito diferente do que era antigamente, muito mais popular, muito mais visível, né? Principalmente as igrejas evangélicas, né? A igreja católica, ela se mantém numa tradição, né? Você não vê isso acontecendo, mas as igrejas evangélicas, elas foram se tornando movimentos muito grandes e ficaram muito populares e acabou que todas começaram, intencionalmente ou não, a seguir um tipo de padrão. A primeira vez, assim, até mesmo antes da minha experiência, eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a ver igrejas com esse estilo mais contemporâneo, um design diferente, foram nas igrejas dos Estados Unidos. Então, as igrejas evangélicas americanas, elas já trazem essa cultura há um pouco mais de tempo do que aqui no Brasil. Então, conforme foi crescendo, né, as igrejas americanas, antes elas também seguiam aquele padrão mais simples, talvez aquele que você já viu em alguma série, algum filme. É claro que sempre vai ter uma exceção, isso muda um pouco de denominação para denominação, né? Não são todas as igrejas que seguem o mesmo padrão, mas a gente vê que numa grande maioria, sim. E começou isso lá nos Estados Unidos, eles são muito mais estruturados no que diz respeito a eventos, show, produção, né? Isso afeta todas as esferas nos Estados Unidos, seja igreja, seja, enfim, parte secular ali de show, música. A parte de produção é uma coisa muito enraizada. Então eu acredito que a partir daí essa cultura foi se espalhando, principalmente depois da internet, né, gente? Que aí agora a gente tem acesso a todas as igrejas de todos os lugares, a gente tem aí as redes sociais, que antigamente as igrejas não tinham nem equipe de mídia, mas hoje tem por causa da internet. E aí, enfim, essa propagação ela ficou muito mais fácil. E aí eu quero abrir até um ponto aqui, um parênteses, porque eu acho de verdade que tem as pessoas ou igrejas, pastores, denominações, que fazem de forma intencional para que fique melhor na mídia, para que fique melhor nos vídeos, nas fotos. E tem um outro grupo, né, de pessoas que eu acredito que faz porque tá todo mundo fazendo. Porque o ser humano é assim, gente, em qualquer lugar. A gente vê uma moda de alguma coisa e a gente acaba fazendo com que aquilo vire tendência, a gente vai replicando aquilo e quando vê tá todo mundo fazendo e ninguém sabe nem por quê. Que eu acho particularmente que é o caso dessa igrejinha que eu falei que eu vi da janela do ônibus, que era pequenininha e tava toda preta. Eu acredito que eles fizeram isso porque acharam que era uma coisa legal, uma coisa jovem, talvez, para atrair pessoas novas, para parecer moderna e atualizada. Eu acho que tem muito disso. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem as pessoas que
querem fazer isso de forma mais intencional. E falando fazer as coisas de forma mais intencional, nessas igrejas, denominações, né, nessas comunidades onde eles usam a parede preta, você também pode reparar que existe um certo tipo de comportamento muito parecido com relação à parte visual, com relação à forma que os preletores, pastores, eles falam, se portam, parece que segue uma linha muito estratégica até, eu diria, para que a igreja seja vista como algo diferente, como algo descolado e atualizado. Não só nessa parte, né, visual, mas hoje em dia a gente vê em muitas igrejas um padrão de fala, de forma de se vestir, a maneira como se envolve as pessoas que estão ali, a parte sensorial, a parte visual. Tem muita coisa que é usada até mesmo em marketing, publicidade, em estratégia de retenção de pessoas, que é usada por coaches. São várias coisinhas que fazem com que essas igrejas, elas se pareçam, e parece que tá tudo meio igual hoje em dia, né? Parece que tá todo mundo replicando a mesma coisa. Então não é só a parede preta em si, não é só essa parte estética, é também, mas tem um monte de outras características que acabam fazendo com que esse ambiente seja como ele é hoje. Hoje em dia, as igrejas, elas são muito mais voltadas, né, e se importam muito mais com essa parte do design, a experiência sensorial que a pessoa que está entrando vai ter, uma arquitetura emocional. Gente, tudo isso pode ser usado numa igreja, pode ser usado em qualquer outro lugar, qualquer outra palestra, né, de coach que você for. E você vai ver que tem uma linha ali tênue, sabe? São coisas que andam juntas. Essa parte de neurociência que muitas igrejas estão aplicando também. Alguns chamam de neuromarketing religioso até. Usar músicas de repetição, fazer pausas dramáticas, cores específicas, vocais, né? Tons específicos de falar, tanto de quem está pregando, até mesmo de quem está cantando, porque a neurociência, ela explica que essas coisas, elas ativam determinadas áreas do nosso cérebro. Então, querendo ou não, eu acredito que as igrejas, elas perceberam que, puxa vida, nós podemos reter melhor as pessoas, nós podemos fazer com que esses ambientes fiquem mais agradáveis, que as pessoas queiram ficar aqui e sejam tocadas para que elas possam voltar. Acho que tem a galera que faz isso de propósito somente porque quer atrair pessoas, e acho que tem a galera que faz com boas intenções. Como que a gente vai saber quem faz com boa intenção ou não? Isso aí eu já não sei. E eu acredito que, né, nessa tentativa da igreja ela ficar atualizada, ela acabou focando muito na parte estratégica e menos no conteúdo que está ali dentro. E eu vou explicar o porquê. A partir do momento que a gente traz a igreja, né, a comunidade, enfim, a denominação, você pode chamar do que você quiser, para esse mundo digital, acaba que em muitos casos a parte que se diz respeito a cuidado espiritual, cuidado com a vida das pessoas, né? O propósito da igreja em si, ele acaba se perdendo, porque acaba que a igreja está muito preocupada com o que ela vai mostrar na internet, com o quanto de visualização que ela vai ter, o quanto de público que vai curtir, entendeu? A forma que ela vai reter, se tá cheio, se tá vazio. Ela acabou voltando muita atenção para isso e se perdendo um pouco no real propósito, né, das pessoas se reunirem em comunidade, das pessoas se reunirem para cultuar, enfim. Eu já presenciei em alguns lugares, né, as pessoas tão ativistas ali nessa parte de tem que estar tudo perfeito, o designer, o telão, a fotografia, o vídeo, tem que estar tudo funcionando, que acaba gerando até um certo estresse para os voluntários que estão participando. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu
Eu não suporto mais. Porque nada pode dar errado, porque tem que sair tudo perfeito, porque tem que dar certo e tem que ficar bom visualmente, sabe? E isso é muito ruim, acaba virando uma coisa muito assim, caramba, a gente já vive tanto isso no mundo, no nosso dia a dia, né? O problema que a gente tem com as próprias redes sociais no nosso dia a dia, que exige assim uma alta performance pessoal das pessoas. E agora a gente está transferindo isso para também os cultos, né? Para as igrejas, onde era para ser um ambiente contra todo o estresse, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, agradável, sem pressão. Então eu vejo também muitas pessoas, até que trabalham como voluntárias, se frustrando, se cansando, acabam desistindo, assim, não querem mais saber de nada. Enfim. Esse vídeo foi só para trazer uma breve explicação para você aí que de repente está se perguntando, gente, por quê? Por que tá tudo preto? Por que tá tudo assim igual? Essas igrejas estão malucas, estão parecendo uma balada. Gente, são muitas camadas. Essa é só uma delas, assim, que eu diria, que eu posso, assim, né, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, abordar aqui para vocês e trazer um mínimo de esclarecimento, né? Só para vocês saberem de onde surgiu, por que surgiu, que a gente descobriu aqui no vídeo que, na verdade, não tem, né, um ponto específico, o porquê que se faz isso, por que algumas igrejas adotaram isso. Então, é só para você refletir sobre. Deixa aqui nos comentários também o que você acha, qual a sua opinião, você tem alguma informação a respeito disso, alguém que você conhece, que já te falou, né, sei lá, vai que você tem aí algum conhecimento que eu não sei. Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários, me fala a sua opinião. E nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau!